Olá, terceira série, bom dia, tudo bem? Conforme nós combinamos, né, na aula ao vivo desta semana, da segunda-feira, eu vou fazer uns exercícios, dar uma resumida aqui com vocês no caderno de atividades, no livro de atividades de vocês, tá? Então, eu estou ali na primeira página, né, na inicial, onde nós vamos dar uma olhada nos resumos que o livro de atividades nos traz sobre a isomeria plana, que é nosso contexto, né, desta primeira parte aí da unidade, tá? Então, aqui nós temos os conceitos de isomeria, aqueles, né, compostos que apresentam a mesma composição química, que seria, no caso, a mesma fórmula molecular, porém, tem estruturas diferentes e, consequentemente, propriedades físicas e químicas bem diferentes. Características, quando ocorre a isomeria, né? Com maior facilidade ela vai ocorrer em compostos orgânicos, devido à formação de cadeias carbônicas, né? Porque os átomos de carbono, eles têm a característica de formar grandes cadeias, né? E aí, quanto maior for o número de carbonos em uma cadeia, maior vai ser a possibilidade de isomerismo, ou seja, de ocorrer a isomeria. A classificação, então, nós vimos até agora somente a isomeria plana, né? Aqui tem já a espacial também, mas a espacial nós não vamos falar neste momento, que veremos ainda na aula ao vivo. A isomeria plana, então, ela é dividida em isomeria de função, de cadeia, de posição, de compensação e ou metameria, certo? E aí lembrar que tem ainda aquela questão da tautomeria, que é um tipo específico aí de isomeria de função, que daria para encaixar aqui na isomeria de função, tá? Então, isso está ali na página 2 já do caderno de atividades, né? Na página 3, na página seguinte, ele traz, então, o conceito específico de isomeria plana, né? Que seria aquela onde os compostos apresentam um arranjo diferente em razão das ligações entre os átomos que compõem este composto, né? Ou seja, a diferença entre as fórmulas estruturais planas, aquela fórmula escrita, aquela ali que você consegue visualizar, tá? Então, a classificação da isomeria de plana, né? A isomeria que ocorre em vários tipos de compostos aí, elas podem ser as de função, aquela que os compostos têm mesma fórmula molecular, mesma composição química, porém tem funções diferentes. Então, você pode ter aqui, por exemplo, entre o álcool e o éter. O primeiro exemplo que ele trouxe ali é álcool e éter, né? Aí temos também outras possibilidades ali, por exemplo, entre o éster e o ácido carboxílico, né? Temos várias situações, porém ele trouxe só aqui esta aqui de álcool e éter. E o caso particular que nós falamos agora há pouquinho, que é a tautomeria, aquela onde você dispõe de um composto somente, mas que quando você coloca ele em solução aquosa, você dissolve ele em água, você tem a presença de dois compostos. Isso ocorre pelo equilíbrio dinâmico formado entre as ligações, né, entre as reações que ocorrem dentro dessa solução aquosa que você apresentou ali. Então, a tautomeria ela pode ser chamada de aldoenólica, quando ocorre entre um aldeído e um enol, ou de cetoenólica, quando ela ocorre entre uma cetona e um enol. Tá? A isomeria de cadeia, que é aquela onde a diferença entre os compostos está na cadeia, né? Então, você pode ter, por exemplo, uma cadeia aberta e uma fechada, uma ramificada e uma normal, né? Só muda a cadeia. Obrigatoriamente, a função química tem que ser a mesma, tá? A isomeria de posição, que é aquela que muda apenas a posição, por exemplo, de um radical,
né, de uma ramificação, ou do grupo funcional, né? No caso aqui do exemplo do álcool, ele está dando ali propan 1-ol, propan 2-ol, que você só tem a mudança da posição da hidroxila, né? O último exemplo ali só muda a posição da dupla ligação. Então, para isômeros de posição, essa é a única coisa que muda, tá? E a de compensação ou metameria, né, que é aquela onde diferem, né, pela posição de um heteroátomo. Então, é um caso bem parecido aí com a isomeria de posição, não dá para confundir com a isomeria de posição, tá? De compensação ou metameria, quando o heteroátomo está em lugares diferentes aí na cadeia. A espacial ainda não falamos, então deixa eu passar aqui rapidinho. E exercícios ali na página 7 da apostila do livro de atividades, né? Exercícios aí da página 7. Esses exercícios, então, eles estão ali somente sobre a isomeria plana, né? E nós vamos fazer vou fazer alguns com vocês e vou pedir alguns também de tarefa, né, para esta semana aí. Então, vejam só, o primeiro exercício ali, ele traz as afirmações, né, sobre a isomeria e pede para identificar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, né, por exemplo, a primeira questão, ela fala ali, a isomeria estuda os compostos que apresentam a mesma composição, porém estruturas e propriedades diferentes. Correto, né? Informação verdadeira. Já as três seguintes, né? Isomeria geométrica, vocês não estudaram ainda a isomeria geométrica, mas ela ocorre somente em compostos insaturados, com dupla ligação, tá? Por isso que ela é falsa. Aí ele colocou questões, inclusive, com afirmações de isomeria óptica e geométrica aqui, que vocês ainda não viram. Na parte da isomeria plana, essa questão apareceu. A isomeria espacial também, ou estereoisomeria, depende da fórmula estrutural plana. Não, ela depende da orientação dos átomos no espaço, por isso que ela é chamada de isomeria espacial, onde você precisa visualizar o arranjo espacial da molécula e não somente o arranjo plano, tá? E a outra ali que também é falsa, a última, né, das três, que fala que isômeros planos apresentam a mesma fórmula estrutural, porém fórmulas moleculares e propriedades diferentes. Não, né? Para ser isômero, ele tem que ter a mesma fórmula molecular. O que muda é justamente a estrutural. Por isso que ela também é falsa. E a verdadeira, a última questãozinha ali, onde diz que a isomeria plana depende da localização dos átomos na molécula, quando se consideram suas disposições no espaço. Então, é verdadeira, né? Porque ela é através da disposição, né, da estrutura, da localização dos átomos que a gente vai conseguir identificar a isomeria, tá? A questão número 2 é uma cruzadinha, bem bacana, onde você vai encontrar todos os tipos de isomeria plana, tá? Então, vocês podem... nem vou parar muito tempo aqui, né? Que vocês podem parar aí para visualizar, né? Para responder aí no de vocês. E também até porque a parte mais divertida dos exercícios normalmente é o caça-palavras, né? Então, façam aí encontrando as palavras sobre isomeria de função. A questão número 3, né? Pede para relacionar as fórmulas estruturais com o seu respectivo tipo de isomeria plana. Então, cada uma digamos assim, das representações ali de moléculas, né, com essas fórmulas estruturais, eles estão dando dois pares ali, um par de moléculas, e aí diz para você identificar que tipo de isomeria que está ocorrendo, né? Por exemplo, a primeira representação que nós temos aqui, nós temos duas funções de álcool, você tem hidroxila aqui, ó, o OH, né? Só que está em posições diferentes. Numa ela está no carbono 1, na outra ela está no carbono 2. Então,
A única coisa que mudou aqui foi a posição, né? A isomeria de posição. A única coisa que mudou foi a posição da hidroxila. Por isso que nós indicamos ali o número 2. Ok? A segunda, né? Que tipo de isômeros que são? Onde você tem aqui uma cetona e um enol, né? Uma cetona e um enol. Ou um aldeído aqui, agora até confundi. Nesse caso, você vai ter que identificar que tipo de isomeria que ocorre. Aqui, você vai ter a tautomeria, que é aquele tipo específico de isomeria de função. Nós temos duas funções diferentes, né? Duas funções diferentes aqui e a ocorrência de isomeria. Então, é o caso específico aí de isomeria de função, onde nós temos a isomeria chamada de tautomeria. Né? O terceiro exemplo, nós temos 2 ácidos carboxílicos, o terceiro item aqui, né? Ó, 2 ácidos carboxílicos, então não seria já de cara, não seria isomeria de função, porque eles têm a mesma função, né? A única coisa que mudou entre esses dois compostos foi a cadeia, que um deles está com cadeia ramificada, ó, este CH3 aqui indica que é uma ramificação deste carbono, né? Enquanto que o outro não tem ramificação. Então, isomeria de cadeia, número 1. E o quarto exemplo, o quarto item aqui com os dois compostos, né? Que a única coisa que mudou foi a posição do N aqui, ó, do nitrogênio da amina. Então, nós temos aqui ele entre o carbono 1 e 2, e depois ele está lá entre o carbono 2 e 3. Então, isomeria de compensação, porque foi só o heteroátomo que mudou de lugar. E o último item, né, o único que sobrou ali, isomeria de função, onde nós temos um aldeído e uma cetona, tá? Um aldeído aqui e uma cetona aqui. Certo? E aqui em cima é uma cetona e um enol mesmo, tá? Porque nós temos a hidroxila ligada ao carbono insaturado, né? Então, é uma cetona e um enol ali na tautomeria. Tautomeria cetoenólica, né? A questão número 4, ela está mostrando, está pedindo para você representar, né, aquele equilíbrio químico que ocorre entre o enol e a cetona. Esse mesmo equilíbrio que nós falamos ali desta função, desse exercício anterior. Então, está falando sobre o propeno 1N2ol. Então, já está indicando para nós que nós temos uma dupla ligação no carbono 1. E no carbono 2, nós temos a hidroxila, né? A função do enol. Como a gente representa, por exemplo, a hidroxila tá certo ali, 2ol, ela está no carbono 2. E o prop 1N significa que está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, como são 3 átomos, né, ela vai estar entre o 1 e o 2, a ligação dupla aqui, tá? Se tivesse aqui do outro lado também, não teria problema, era só indicar as setinhas aí desse lado aqui. As setinhas do equilíbrio químico, né? Então, está mostrando o equilíbrio aí entre o enol e a cetona. Então, está explicando para nós que quando nós dissolvemos o propeno 2ol, dissolvendo ele se transforma aí em propanona, comercialmente conhecida como acetona. Então, esse é o equilíbrio químico envolvido. A letra B. Há algum tipo de isomeria neste equilíbrio? Justifique a sua resposta, né? Como eles apresentam a mesma fórmula molecular, C3H6O, eles são isômeros, né? E ocorre este equilíbrio dinâmico, então eles são isômeros de funções orgânicas diferentes. E representado aí pelo caso especial de tautomeria. Beleza? Então, essa foi aí a questão número 4, né? A questão número 4 aí da página 8. As questões aí, a partir da página 9, né? As questões 5, 6, até a questão número
9, a partir da questão 5 até a questão número 9, eu vou pedir que vocês façam, então, de tarefa para quinta-feira, tá? Quinta-feira desta semana. Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Fica, então, de tarefa para quinta-feira as questões aí das páginas 9 e 10, para que vocês me enviem. E aí, na nossa próxima aula ao vivo, nós fazemos a correção dessas questões, antes de falarmos aí sobre a isomeria espacial, ok? Então, boas aulas aí para vocês, bons estudos e façam a tarefa, tá? Até mais!